para você aqui, aproveitando esse testemunho da nossa pastora Tereza, sobre a família do irmão Bruno, e todas essas bênçãos que estão vindo sobre a vida dele, é porque ele decidiu abrir uma célula. Não só corrigiu a vida dele, que realmente ele está dizimando e ofertando corretamente, mas também ele abriu a casa dele. No momento em que ele poderia dizer: meu filho é recém-nascido, eu estou com um monte de problemas financeiros, não dá para abrir célula, mas ele abriu a casa dele para célula. E por causa disso, as bênçãos de Deus estão chegando. E o que diz aqui, eu queria que você abrisse, né? Em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi estava levando a arca para Jerusalém, ele teve uma ideia tremenda de fazer uma carroça de ouro, colocar um boi que nunca ninguém tinha montado, fazendo diferente do que Deus o tinha orientado, que era para os levitas levarem a arca no seu ombro. E ali o boi tropeçou, e o sacerdote quis meter a mão para proteger a arca, e ninguém podia tocar na arca. Ele morreu fulminado naquela hora. E Davi ficou muito triste, desconcertado, e ele diz: não tem condições da gente levar a arca hoje para Jerusalém. Ele deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Isso está aqui no versículo 10 do capítulo 6 de 2 Samuel. Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou grandemente Obed-Edom e a sua família. A presença de Deus é o que traz a bênção. Ontem foi um momento maravilhoso que eu creio que vai haver no nosso congresso, lá no congresso da Igreja Central. Fui levar uma palavra para os adolescentes que estavam ali, e pude mostrar e pedir uma decisão para que eles não negociassem nunca a presença de Deus. Queridos, eu não sei que tipo de problema você está passando. Talvez você tenha cometido o grande erro que muitos cometem. Eu estou com uma dificuldade financeira, eu vou cortar meu dízimo, vou cortar minha oferta. E quando você faz isso, você perde a presença de Deus. Você perde a presença de Deus no seu lar, no seu negócio, na sua finança, na sua vida. Deus não precisa de ajuda. É a pregação que a gente vai trazer hoje, porque você pode pensar que a tua vida não está controlada por Deus, mas ela está tremendamente controlada. Mas o que acontece é que nós vamos nos afastando de Deus. Afastando de Deus. Moisés, ele foi com Faraó, e a ordem dele era simples. O nosso Deus, Faraó, pediu para você deixar o povo e adorar a Deus 3 dias no deserto, e depois voltaremos para te servir. Irmãos, o Faraó representa o diabo, e é a mesma coisa que Satanás está fazendo com muita gente na igreja hoje. Hoje muitos, nem domingo, mas tem tempo para vir para a casa de Deus. Estou trabalhando, estou fazendo isso, eu estou cansado. E qual foi a primeira tática do Faraó? Foi multiplicar o trabalho do povo. Esse povo quer adorar a Deus, é porque ele não está fazendo nada. Então, continua cobrando a mesma quantidade de tijolo,
mas não dá mais palha, não dá mais feno para eles amassarem o barro. Eles vão ter que se virar, eles vão ter que arrumar palha, feno, eles vão ter que fazer todo o processo e vão ter que me entregar a mesma quantidade de tijolo que eles estavam dando com a gente entregando isso para ele. A primeira tática do diabo para afastar muitos da presença de Deus é multiplicar o seu trabalho. Há uma coisa que a Bíblia chama de quinhão. O que é o quinhão? É aquilo que você foi pago, foi contratado ou precisa fazer diariamente. E a Bíblia diz que tudo que passa disso é vaidade. É algo que vai afastar você das suas outras funções, vai afastar você da sua família. Você começa a não ter tempo mais para estar do lado do seu cônjuge, dos seus filhos, e você passa a ser um estranho. Você sai de casa de manhã e o seu filho está dormindo, e às vezes volta à noite, quando volta, e o seu filho continua dormindo, e você passa a não ter mais contato com ele. Você passa a não ter mais contato com a tua esposa, porque você só chega tarde, você não tem mais relação íntima nenhuma. E com isso o diabo vai esfriando o teu lar, vai te afastando dele. Você passa a não ter tempo mais de falar para Jesus de ninguém. Você não vai mais para uma oração. Você não tem tempo mais para estar em uma célula. Você não tem tempo mais para abrir a tua casa para alguém ter a presença de Deus lá dentro, para a arca do Senhor. Você não tem mais tempo de vir à igreja. E quando você vê, você trocou tudo. Você se afastou da presença de Deus. E quando acontece isso, você morre fulminado. Tem muitas pessoas que pensam que estão vivas, mas já estão mortas. Sempre eu me perguntava, será que Deus mentiu? Porque Ele disse que o dia que Adão e Eva comessem da árvore do bem e do mal, eles morreriam. E eu quero fazer uma pergunta para essa igreja: eles morreram? Sim ou não? Morreram? Morreram. A pior morte que tem não é a morte física, é a morte espiritual. Me mostre aqui nessa palavra outra vez que Adão falou com Deus, que Eva falou com Deus, eles simplesmente trocaram a presença de Deus por um fruto de uma árvore do bem e do mal. Eles se afastaram tanto de Deus, que Deus teve que chamar os seus filhos para se aproximarem dele, Caim e Abel, através de uma oferta, porque os pais não tinham mais comunhão com Deus. E o que aconteceu com a geração de Caim, ou de Adão? O que aconteceu com a descendência de Adão? Foram todos destruídos no dilúvio, com exceção da família de Noé, porque Noé era temente a Deus e andava com Deus. Queridos, o primeiro passo da apostasia, o primeiro passo da tua destruição, que o diabo faz, não é fazendo você trazer grandes pecados, não é fazendo você fazer coisas que você tem certeza na sua cabeça, isso é pecado, como um adultério, ou um roubo, ou uma agressão. Não, ele apenas te afasta de Deus.
O primeiro passo da apostasia, o primeiro passo que Satanás usa para te matar, para te tirar a tua vida espiritual e te impedir de chegar no céu, é fazer você trabalhar tanto, ter tantos compromissos, que você não tem mais nenhum tempo para Deus. E muitos não obtêm nada. Sabe por quê? Porque quando você chega na igreja, você diz: graças a Deus, pastor, eu trabalho muito, mas eu estou em todos os cultos. Será que você está? Quantos hoje estão aqui totalmente cansados, cochilando, e simplesmente não vão absolver nada? Essa é a segunda tática do diabo. Tu quer adorar a Deus? Então eu vou multiplicar. Tu vais ter que dar o mesmo horário de trabalho, mas eu não vou te dar estrutura. Tu vais ter que penar. E lá você não consegue pegar o ônibus mais na hora, o ônibus nunca passa, a van nunca passa, o Uber recusa tudo. Por quê? Tudo para te impedir de adorar a Deus. Qual era o único pedido que Moisés fez para o faraó? Nós queremos ir 3 dias adorar a Deus, uma caminhada de 3 dias adorar a Deus, depois voltaremos. E o faraó fez de tudo, perdeu o próprio filho, para não deixar o povo ir adorar a Deus. Então, o diabo não quer que você adore a Deus. O diabo não quer que você esteja com intimidade com Deus. O diabo tem multiplicado o trabalho, tem tirado todo o nosso tempo. Hoje tem casais aqui que mal têm uma relação por mês, e olhe lá, porque vivem cansados. E aí entra a terceira fase. Sem a presença de Deus, o que acontece com você, irmão, que vai trabalhar todo dia? Com você, irmã, vai começar a ser tentado. Você começa a olhar para outras mulheres, outros homens, e começa a ser tentado, porque você não está tendo relacionamento em casa, você não está tendo intimidade em casa. Queridos, a tática do diabo não muda, é a mesma. Assim, quando você se aproxima de Deus, você toma uma decisão de servir a Deus, mesmo cansado, não interessa. Como muitos aqui começaram, chegavam às vezes até no amém, mas estavam na igreja. Você se aproxima de Deus, e você tem vontade de servir a Deus, santificar. Assim, quando você se afasta de Deus, você vai começar, a carne que nunca se converte, dentro de você, vai começar a clamar pelo pecado. A pastora Tereza nem sabia que eu ia falar sobre isso, mas interessante, como o Espírito Santo, ele coliga tudo. Toda a prosperidade da nossa família, todas as bênçãos, começou um dia em que nós decidimos abrir uma célula na nossa casa.
E foi no momento mais difícil para a nossa família. O meu pai só estava com Fusca, sem piso, o piso todo solto. A gente olhava, quando andava, olhava o asfalto. Uma dívida imensa. Ele com sérios problemas no estômago, água na pleura, precisando se operar. Ele deixou tudo isso para lá e disse: Senhor, eu vou te entregar a minha vida e vou decidir te seguir e vou abrir a Arca da Aliança aqui na minha casa. Nessa época, o papai foi curado sem fazer nenhum tipo de operação nem tratamento. A conta foi paga por um anjo do Senhor, que a gente não sabe quem é, até hoje. E a nossa igreja nasceu. Esse ministério que você está aqui, nasceu. Quem eram os evangelistas desse ministério? Os adolescentes. E depois foi chegando e chegando, pelo testemunho daqueles adolescentes. Terceira coisa, quarta coisa que o diabo faz, ele tira o temor de Deus de você. Primeira vez que você faz uma coisa que você sabe que é errado, meu Deus do céu, eu fiz isso. Meu Deus do céu, eu estou cantando essa menina, eu estou induzindo ela a imoralidade comigo, eu estou fazendo isso e aquilo, parece uma coisa terrível para você. Mas hoje tem muita gente que perdeu o temor de Deus, parece que isso é normal. É normal pecar. É normal fazer tudo errado. Hoje, qualquer coisinha, o pastor vai confrontar, o líder vai confrontar. Se me disciplinarem, se fizer isso, eu vou sair da igreja. Não adianta você estar na igreja ir para o inferno. Você vai para o inferno. Eu nunca me esqueço, uma vez em 1985, o então pastor Eli, ainda com uns 40 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, 40 anos, foi para uma conferência de pastores. E eu tenho certeza que só não expulsaram ele de lá, porque a conferência foi numa casa que a gente tinha no Lago Azul, que o papai tinha doado para a igreja, e o pastor tentou vender aquela casa para comprar o templo, e depois, um belo dia, que a gente já nem estava mais nessa igreja, aquele pastor chegou lá e disse: Deus lhe mandou entregar isso, porque ele só queria lhe testar a sua fé. Se você acreditava nele ou nessa casa para pagar suas contas. E naquele dia o papai abriu aquela casa, e que era imensa, 7 suítes, um porto na frente, um jardim belíssimo, e só numa das garagens da casa, ali se reuniram uns 80 pastores, só numa garagem da casa que a gente tinha. Líderes de ministério, só pastores reconhecidos e alguns de fora do Pará. E quando chegou na vez do
apóstolo Eli, que era apenas o pastor Eli, ele pegou a palavra e falou sobre santidade. E disse que na igreja que Deus deu para ele pastorear, os jovens seriam santos. Daria o primeiro beijo no altar. Porque era isso que diz a palavra de Deus. E com aquele conhecimento que ele tinha, que ninguém conseguia bater, ele provou o que ele estava falando. E depois os 5 maiores pastores dessa cidade se reuniram. E eu era apenas um garoto, um adolescente. Se reuniram, foram para cima dele e disseram: pastor Eli, o senhor é novo, está começando agora. Se o senhor for pregar isso na sua igreja, não haverá nenhum jovem na sua igreja. Papai olhou para eles na época e disse: meu irmão, eu prefiro ter um jovem na minha igreja que vá para o céu, do que ter 10.000 que vá para o inferno. Hoje tem pai que não aceita ver os seus filhos sendo confrontados. E quando os seus filhos são confrontados, ele, eu vou largar Deus, vou deixar a igreja. Queridos, eu até me emociono com isso. Porque vocês sabem de uma coisa? Se eu estou aqui hoje é porque eu tive um pai santo, que me disciplinou mais de 30 vezes. Ele me disciplinou mais de 30 vezes. E se eu tenho certeza que se não fosse isso, hoje eu não estaria aqui. Talvez eu estaria no mundo, ou talvez morto. Hoje eu vejo isso replicado na vida dos meus filhos. Eu não amacio. Porque a minha maior missão aqui na terra não é ver um filho meu advogado, nem médico. Se eles quiserem ser, eles vão ter um pai que vai bancar isso. Mas a minha maior alegria vai ser um dia poder subir, vendo meus filhos sendo servos de Deus, amando a Deus, sobre todas as coisas. Então a quarta coisa que o diabo faz hoje, está fazendo, é fazer você perder o temor de Deus. Você conhece a palavra, sabe o que você deve ou não fazer, e continua em pecado, só com uma diferença: hoje isso não dói mais, porque parece, está vendo? Eu estou pecando, estou fazendo tudo errado, Deus continua me abençoando. E as bênçãos que você se refere, é bênçãos que a Bíblia diz que Ele derrama sobre bons e maus. A Bíblia diz que há bênçãos que caem sobre bons e maus. O sol, por exemplo, nasce sobre o bom e o mau. Bom e mau trabalha, porque há leis. Há leis. Se uma pessoa estuda muito, é um excelente profissional, ele vai ter um excelente emprego, porque isso é uma lei espiritual. É uma lei. Quando você pratica princípios, aquilo vai acontecer na sua vida.
Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Justiça. Então, querido, eu não sei que nível de pecado muitos estão vivendo, mas nunca negocia a presença de Deus. Vai ter uma palavra que eu vou trazer no Congresso Jovem, vai ser uma coisa sobrenatural que Deus me mostrou. E que com certeza, ontem, depois da pregação, foi a glória de Deus na terra. E eram adolescentes. E depois eu fui jantar com a apóstola Margarete, porque era aniversário dela. E quando eu fui jantar, o apóstolo Santos chegou e disse assim: apóstolo, tem uma galera aí que quer falar com o senhor. Eu fui lá. E um jovem, aquilo eu nunca vou me esquecer. O jovem me abraçou chorando e disse: eu nunca vou me esquecer desses dias. Esta palavra salvou a minha vida. Eu quero ter a mente blindada. Ele me deu um abraço tão forte que eu senti a presença de Deus. Comecei a chorar. Hoje, irmãos, eu tenho andado buscando a Deus, muito triste. Sempre ia ter um congresso jovem, os jovens chegavam comigo e diziam assim: apóstolo, a gente quer palavra de santidade, a gente quer palavra profunda. Mas chegaram comigo dessa vez e disseram: o senhor pode tirar a palavra de sábado para a gente correr? O senhor pode cortar a palavra de sábado para a gente correr? Porque é saúde. A maior saúde é a saúde espiritual. Se hoje eu morrer com Cristo, você que está aí morrer com Cristo, você não perde nada, você estará na glória com o Senhor. Na glória, a tua eternidade toda. Agora, se hoje você morrer sem Ele, você estará na eternidade no inferno. A eternidade toda no inferno. É simples. Isso é simples. Então hoje, a gente vê que as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Não fazem mais questão da presença de Deus. Quando o Senhor nos fez, Ele tinha um projeto e tem esse projeto. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo e veja isso aqui em Salmos 139, versículo 1. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir.
E presta atenção, Davi vai dar aqui o projeto de Deus. Para onde me ausentarei do teu Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar as tuas mãos, e a tua destra me sustenta. Se digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Agora ele vai falar de como Deus nos vê. Como Deus te vê e me vê. Ele diz assim: pois tu formaste, versículo 13, o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos. Quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram ainda em substância informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Isso tudo é a dedicação de Deus por nós. Escuta aqui, jovens. Eu conheço muito nego que está formado e é bom. Várias formações. E até hoje o seu diploma só serve de papel higiênico. Pessoas que são formadas, mas trabalham de balconista, de vendedor. Eu não estou descaracterizando, mas eu acho que uma pessoa que se formou numa profissão, ele quer trabalhar naquela profissão que ele se formou. E para mim, uma pessoa que tem uma profissão e trabalha em outra é fracassada. Se eu estudei, se eu paguei pelo menos 4 anos de uma faculdade e hoje não consigo exercer a profissão que eu gastei dinheiro, estudo, 4 anos da minha vida, 5 anos da minha vida e não exerço essa profissão, ou é porque Deus me chamou para a sua obra, para outra coisa, ou é porque eu sou uma pessoa fracassada. Alguém concorda comigo aqui? Sim ou não? Alguém se sente feliz se você tiver um diploma de médico e está lá na padaria do seu João atendendo para vender pão? Você fica realizado com isso? Sim ou não? E a palavra de Deus diz assim, que só um tem o coração do rei na mão, é Deus. Quando você está com a presença de Deus, está bem com Deus, Ele abre portas que ninguém fecha. Mas também quando você pisar na bola, Ele fecha a porta que ninguém abre. Eu já vi pessoas que se empregaram em empresas grandes, de anos e anos e anos. É até engraçado isso. Anos e anos e anos de funcionamento.
E a pessoa vai lá e ainda diz assim: está vendo? Eu estou em pecado, eu estou longe de Deus, mas Deus me abençoou. Ele vai lá, dá um mês, a empresa quebra. Uma empresa de 50 anos quebra. De 60 anos quebra. Ai, se aquele dono soubesse. Porque com Deus não se brinca. A Bíblia diz que até um fio de cabelo, para cair da nossa cabeça, precisa do consentimento do Pai. Então ele nunca perde o controle. E aqui ele está dizendo o seguinte: que ainda que tu esteja andando nas trevas, ainda que tu esteja na pior situação da tua vida, aí, antes da tua mãe te saber como tu ia ser, eu já tinha programado uma vida boa para ti. Eu já tinha programado uma vida excelente para você. Só que o que acontece? Tem pessoas hoje que vão para a igreja e só ficam lá atrás. E só ficam conversando. Eu estou vendo pessoas aqui que desde o momento que eu comecei a pregar estão falando e não param de falar. E precisam. Estão numa situação dificílima. Mas não há mais reverência. Não há reverência. Queridos, eu vim de uma situação em que o meu pai não gastava um centavo da carteira dele antes dele tirar o dízimo dele, a oferta dele. Ele pegava o salário dele, e naquele tempo não tinha Pix. Aquele tempo a igreja não tinha conta, era só no ofertório. E enquanto ele não chegava com o pastor e dizia, era o primeiro pastor que a gente teve, o nome dele era pastor Marcelo. Depois veio o pastor Eduardo e lá ficamos até ele falecer. Ele continuou sendo discipulador do papai até ele falecer. Então, quantas vezes eu vi o papai, porque quando a gente estudava, ele ia nos pegar na escola. Como ele trabalhava, ele só ia sair à noite, então a gente ficava na casa do meu avô, lá na 14 de abril. E o papai nos pegava lá. E eu sabia o dia que ele recebia por isso. Porque quando ele nos pegava, ele ligava assim: pastor Marcelo, aonde eu posso encontrar o senhor? Pastor Marcelo tinha 24 anos, o papai 40, mas ele dizia assim: onde eu posso encontrar o Senhor? E ele dizia: eu estou no seminário aqui, em tal lugar. E o papai ia lá e dava o dízimo e a oferta dele. Sempre ele dizimou 10% de dízimo e 10% de oferta. Sempre ele fez isso. Ele dava. Não interessa, o contra-cheque dele vinha quase zerado de conta. Não interessa, ele priorizava isso. E quando chegava no final do mês, tudo estava pago. E o pastor Marcelo disse: ô irmão Eli, precisava só trazer isso agora, o senhor podia levar domingo, ou terça, tinha um culto lá na igreja de oração. Ele dizia: pastor, eu não posso ficar sem usar meu dinheiro até domingo, eu preciso comprar minhas coisas, eu tenho que em primeiro lugar dar a minha primícia. Hoje, quando eu me lembro dessas coisas, me dá vontade de chorar. Porque a maioria dos senhores, senhoras, jovens que eu conhecia na igreja eram assim.
E nessa época eu era um cara infiel. E uma vez eu tinha uma criação imensa, como eu tenho hoje, eu tinha antigamente. Foi através da venda dessa criação que eu comprei meu primeiro carro. Cheguei da escola, estavam todos com a barriga no chão. É uma doença que dá e mata tudo. Eu fui, mãe, pelo amor de Deus. E a minha mãe, graças a Deus. Você sabe por que é isso, meu filho? Porque você é um ladrão de Deus. Você é um ladrão de Deus. Você é um infiel e toma-lhe. Fui responder, ajeitando um ninho para uma galinha. Fui responder, um escorpião estava lá e me ferrou. Um dos mais venenosos que tem. Aquela dor. A mamãe disse, tu queres ver esses bichos todos? Faz uma aliança agora com Deus. Eu vou orar, tu não vai precisar tomar nenhum tipo de antídoto, nada. Deus vai te curar e Deus vai curar esses bichos. Eu fiz uma aliança com Deus. Se Deus curasse os bichos, eu ia dar a metade deles, eu ia vender a metade daqueles bichos, ia dar para a construção da igreja, meu dízimo, minha oferta e construção da igreja. E fui dormir, aquela dor, meu dedo. Lá em casa a gente nunca tem costume de ir para o hospital, só nas últimas. A apóstola Samira já sabe, quando eu peço para ir para o hospital, ela se apressa, chama a Denis, porque eu estou nas últimas. Eu já vou para a UTI. Né? Umas 2 vezes desde a gente estar casado, que eu fui para o hospital, eu já fui direto para a UTI. Eu não fiquei em sala. Né? Já passei a noite na UTI. Pressão 22 por não sei quanto. E fui deitar. Levei a minha, levei da mãe, levei do Senhor. Fiz minha aliança com Deus, porque era assim que era antigamente. Quando a gente era disciplinado, a gente mesmo subia na Santa Ceia e pedia a palavra, pedia perdão para a igreja e aceitava de púlpito a nossa disciplina. Estou mentindo, pastora Tereza? Estou mentindo, Lili? Todos nós que viemos disso é assim. Havia temor. Deus te livre, eu nem dormia. Enquanto eu não subisse nesse púlpito para pedir perdão, eu não conseguia dormir, aquela sensação, eu tinha medo de sair de casa. Aquela sensação, se eu sair daqui, alguma coisa vai acontecer, eu estou no inferno. Porque eu não fui pedir perdão para a igreja, eu não pedi perdão para Deus de púlpito. Porque a Bíblia fala isso. Às 4 da tarde me acordei. Olhei assim o meu dedo normal, só dolorido. Eu estava assim meio dolorido. Quando eu olhei para o quintal, todos os bichos curados. Todos os bichos curados. Peguei a metade de tudo que eu tinha. Vendi e ofertei. Dei meu dízimo, minha oferta e o restante todo para a construção do templo na época. Papai decidiu sair dali, estava muito perigoso, era perto do Aurá. E o meu sonho, eu tinha 17 anos, era comprar um carro com 18 anos, tirar minha carteira, a carteira eu já tinha pago, estava esperando completar a idade, eu já tinha tirado a minha carteira com 17 anos e meio.
E agora eu queria juntar um dinheiro para o carro. Eu dei para Deus. Irmãos, quando aconteceu isso, que eu ofertei na igreja, no outro dia um senhor, que ele tem até hoje essa loja lá do lado da rodoviária, aqui da rodoviária, era uma loja que fica perto da Universal, que tem lá, que vende bichinho, ração e tudo. Esse cara era muito rico, parou com uma picape lá na frente, uma F1000, Pepe, você que é o Elde, um amigo meu comprou uns bichos seu e disse que você estava se desfazendo. Quanto? Naquele tempo um Fusca custava 2.500 cruzados. Ainda não tinha entrado real. Eu digo, olha, eu quero comprar um Fusca. Se o senhor tiver até o carro, a gente negocia. Ou parece que está uns 2.500. Ele olhou para mim e sorriu. Pensava que ele ia dizer que estava caro. Ele olhou para mim e sorriu e disse, Elde, eu não vou te enganar, meu filho. Essa sua criação vale uns 4.000 cruzados. E é o que eu vou dar por elas. Eu pedi 2.500. Ele me deu 4.000. Porque o dinheiro estava abençoado. Porque eu tinha dado para Deus. Eu vendi a minha parte por 2.500 cruzados para dar para Deus, que eu pensava que eu tinha pego muito. E Deus disse, eu vou te ensinar como é bom você ser fiel a mim. E Deus me deu o dobro. E desse dia em diante, a primeira coisa que eu fiz foi tirar meu dízimo e minha oferta. Porque o diabo já jogou aqui no meu ouvido, mas tu já deu. Já é a metade. Eu digo, não. Deus me deu muito mais do que eu pedi. Então eu vou dar para Ele mais do que eu queria dar. Desde esse dia nunca mais soube o que é ficar sem carro. Já dei uns 3 ou 4 carros para a igreja de oferta. Dei casa. Nunca sei o que é ficar. Mas o que é isso? Hoje, irmãos, eu já tive pessoas que já colocaram revólver na minha cabeça. Uma vez eu pegando na matinha, eu era apenas quase jovem, já uns 18 anos, e um rapaz totalmente drogado, cheio da droga, e ele não me reconheceu. Ele estava tão drogado que eu sempre falava de Deus para ele, mas ele não me reconheceu. E quando eu cheguei lá, falando de Deus, ele puxou uma arma e botou aqui na minha cabeça e disse, eu quero ver, totalmente drogado, eu quero ver se eu te atirar agora na tua cabeça, se Deus vai te salvar. Eu sempre gostei da Bíblia desse tamanho aqui, que evangelista não anda com biblona pesada. E ele com revólver aqui, eu peguei a Bíblia e encostei na testa dele aqui. Disse assim, aqui nesta minha arma está escrito o seguinte, que se Deus permitir que você me atire agora, e se você me matar, eu tenho certeza da minha salvação. Olhando para ele, e ele com a arma engatilhada aqui.
Mas a Bíblia também diz que quem vive pela espada morrerá. Amanhã vai vir outro e atirar em você e matar você. Precisa você falar isso para um drogado que estava totalmente possuído, que nem tinha me conhecido. Vai matar você, e para onde você vai? Ele começou a baixar. E começou a chorar. Porque o Espírito Santo é a dose mais forte. Queridos, tem gente que está temendo o homem. Tem gente que está querendo agradar um patrão, um amigo. Você tem que temer a Deus. Você tem que estar disposto a largar tudo para servir a Deus, para temer a Deus. E naquele momento, aquele jovem sentou no chão e me entregou aquela arma. Eu descarreguei aquela arma e joguei ela no valão que estava lá na frente. E preguei para ele. E ele mesmo, totalmente drogado, ele aceitou Jesus. Ele passou uns 2 meses na igreja, e depois ele foi com a família dele para Paragominas. E mora lá até hoje. Por que eu sei? Porque um dia eu recebi um telefonema. Disse: Senhor, é o pastor Helder? Disse: sou sim. Ele falou: você não vai se lembrar de mim. Quem é você? Eu digo: o senhor se lembra de um jovem drogado uma vez que o senhor pregou e eu botei um revólver na sua cabeça? Eu digo: eu nunca me esqueci disso, meu querido. Como é que você está? Ele começou a chorar. Ele disse: irmão, eu encontrei com uma pessoa aqui que era da sua igreja e ele me passou o seu telefone. Eu aperrei tanto esse irmão que ele não queria me passar, que ele me passou. E ele disse assim: pastor, eu passei 2 meses na igreja, aprendi a doutrina da santidade, aprendi a ter temor de Deus e vim para cá com a minha família. Ninguém acreditava em mim. Para minha própria família eu era apenas um jovem drogado, um cara que ninguém confiava, que nem meu pai tinha coragem de deixar a carteira dele perto de mim. Mas eu continuei indo para a igreja. Eu continuei fazendo a vontade de Deus. Eu perseverei naquele temor que um dia o Senhor me falou. E hoje, pastor, eu sou um fazendeiro, tenho uma esposa, tenho 3 filhos, mas também sou pastor. Eu amo as almas. E hoje Deus já me usou para libertar muitos jovens das drogas, como eu. Eu estava numa igreja que o pastor não gostava de pessoas viciadas lá. Eu orei para Deus. Orei para Deus. Porque eu sempre aprendi na nossa igreja que a gente não faz o que quer. A gente nunca sai sem a bênção de Deus. E eu orei. E um dia Deus deu um sonho para aquele pastor. Ele disse: meu filho, me perdoe, mas Deus veio para o perdido e o Senhor falou comigo. E me colocou como co-pastor dele. E hoje a nossa igreja, ela tem recuperado muitos jovens. Hoje Deus tem me prosperado.
Irmãos, essa é a minha maior riqueza. Essa é a minha maior riqueza. Não tem nada que pague isso. A palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, quem é Jesus para você? Em que lugar Jesus está na sua vida? Pare e pense, responda lá dentro de você, sinceramente. Será que você gostaria de estar no lugar que Jesus ocupa na tua vida hoje? Você gostaria? E você poderia chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu só quero que tu me trate como eu te trato. Só isso, Senhor. Hoje, eu só quero que tu me trate como eu te trato. Será que você gostaria de ser tratado por Deus como você trata Ele hoje? É só uma pergunta para a gente refletir. A palavra de Deus em Mateus 24 diz que por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriariam. E aí vem a quinta coisa: quando você se afasta de Deus, quando você perde o temor de Deus, quando você começa a fazer um monte de coisa errada, sabe o que acontece? O diabo vai para a quinta fase. Qual é a quinta fase? Ah, tu não tem que ligar para ninguém, esse negócio de amor, de estar atrás dessas pessoas, nenhuma quer saber de Deus, não amam a Deus, tu tem que cuidar da tua família. Minha família para cá, minha família para lá, eu. E eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Escuta o que eu vou te dizer, irmão. A palavra de Deus diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre e o seu galardão. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitearem com os inimigos à porta. Inútil. A palavra de Deus diz que esse negócio de que você faz só pensando em você, só egoisticamente, e você nem se lembra a última vez que você falou de Jesus para alguém, porque nem as pessoas sabem agora que você é crente, porque você é um agente secreto, porque você não dá testemunho de Deus. E você já está morto espiritualmente e não percebeu isso ainda. Queridos, a morte que Deus estava falando para Adão e Eva não era a morte física, era uma morte pior, que é a morte espiritual. A palavra de Deus diz em Provérbios que 6 coisas do Senhor abomina, e a 7ª a sua alma odeia. E fala de coisas como: quem tira a vida do sangue inocente mata uma pessoa inocente. O que seria pior que isso? E fala assim: o que Deus abomina é o que semeia contenda entre irmãos. Friguinha entre irmãos. Por quê? Porque isso mata a pessoa espiritualmente. Quando você até briga com uma pessoa, um irmão, e é coisa pessoal, depois todo mundo pede perdão, entra, mas quando você mata a pessoa espiritualmente, você está condenando uma vida ao inferno.
E você vai morrer também. Você vai morrer. Tem gente que não entende porque a mão de Deus está na sua vida, porque você vive brigando na sua casa, vive gritando, vive chamando, xingando, chamando palavrão, e o teu vizinho ouve isso aí e diz: eu para ser crente como esse, jamais. E por causa do seu mau testemunho, você está levando pessoas para o inferno. A Bíblia diz: te lembra de onde caíste, te arrepende. Te arrepende. Aí eu quero finalizar com isso. Hoje, o que acontece? A palavra de Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem os caminhos da vida. O que é o teu coração? É como você está com Deus espiritualmente. Você pode me enganar. Você pode enganar os irmãos e você passa e a pessoa olha e diz: que varão de Deus. Que irmão abençoado, que irmã abençoada, que varoa de Deus. Mas só você e Deus sabe como você está por dentro espiritualmente. Como está a tua vida espiritual, a tua vida pessoal. E a palavra de Deus diz: de tudo que tu deve guardar, que a salvação é individual, guarda o teu coração. Tem muitas pessoas que às vezes estão preocupadas com a outra, estão apontando o pecado da outra, estão falando da outra. E você? Como é que você está espiritualmente? Como você está com Deus? Você e Deus. Como está o teu coração? E a palavra diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração aqui, ó. Tua mente. O que você faz para Deus, o que você sabe que Ele espera de você, o teu chamado. Pergunta aí para 3 pessoas: qual é o teu chamado? Você já esqueceu qual é o teu chamado? Se você esqueceu, isso mostra o quanto você está longe de Deus. Qual é o teu chamado? É aquele primeiro encontro com Deus que você passou e Deus te falou algo. Ou aquela primeira vez que você sentiu profundamente a presença de Deus e Ele falou algo com você: eu vou te dar isso, eu vou te fazer isso, tu vai conquistar isso, o teu ministério vai ser esse. Esse é o teu chamado, não muda. Deus não muda, o Senhor não muda, nunca mudou. A única mudança é que você se afastou de Deus. Você se afastou. Você se afastou. E quando você se afasta, você se esquece. Adão e Eva se afastaram de Deus, perderam toda a sua descendência, foi para o inferno. Eu particularmente acho que Adão e Eva foram para o inferno. Não se tem mais contato entre Adão e Deus. Não se vê na Bíblia mais contato entre Eva e Deus. Não se vê. Dessa família, a única pessoa que se fala é de Abel, de Sete. Sete se borrou todo e se perdeu. Veio Noé, que era amigo de Deus, e o único que sobreviveu e continuou a história da humanidade. É simples.
Porque Adão e Eva morreram espiritualmente, se afastaram de Deus. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. Fale: misericórdia. Quem você era? Quantos aqui saiu até sem cueca de uma boca de fumo para trocar o que você estava vestindo por droga? Quantos aqui entraram um dia aqui com um atestado dizendo que você estava desenganado, desenganada? Quantos aqui não tinham nem casa para morar, não tinham condições de alugar, nem um kitnet, nada? Irmãos, hoje, 95% dos irmãos que fazem parte dessa igreja têm casa própria. Eu vi, meu pai foi de uma igreja batista, que o meu pai aceitou Jesus, do pastor Marcelo, era de pessoas de classe média alta, rica. Mas 70% morava alugado. 70% morava alugado. E nós éramos um. Aqui, a maioria de nós que estamos aqui viemos da pobreza. A maioria, quando entrou aqui, não tinha nem fogão, como o João descreveu ali na sua casa. Era uma lata de serragem que fazia comida. Era uma pernamanca. Eu andava nessa invasão. Eu andei. Já cansei de ver pipoco de energia, porque não tinha dinheiro para comprar um fio elétrico. Era arame farpado. Quantas casas a gente entrou, que era uma madeira que escorava para a casa não cair. Está aqui o próprio pastor Valdo, pastor Elisan, casa de madeira, toda de madeira, caindo aos pedaços. Essa era a realidade de todo mundo praticamente aqui. Não tinha um sofá bom, sofá tudo com pano em cima para tampar os buracos. Nada. Hoje a maioria aqui tem casa melhor que a minha. Casa própria. E tem gente que ainda diz que é pobre. Você é pobre? Como você pode ser pobre tendo um Deus rico? Toda vez que você diz que você é pobre, você não é ninguém, você está dizendo que você tem um pai mau. Se eu tenho um pai que é dono do ouro e da prata, como é que eu digo que eu sou pobre? Sabe por que eu me vejo pobre? Porque eu estou afastado do meu pai. Aí eu quero finalizar. Lá em casa tem uma cadeira de balanço. É uma briga. Tem a Josi lá que é... E toda vez que eu olho para aquela cadeira de balanço, eu imagino aquela cena daquele pai esperando o filho pródigo voltar. Tem gente que está... E você talvez diga assim: mas apóstolo, graças a Deus, eu nunca me afastei da igreja, eu venho em todos os cultos. Mas será que o teu coração está guardado em Deus? Será que hoje Deus continua sendo a prioridade da tua vida? Aquilo que podia chover canivete, chover pedra do céu, você estava orando a Deus, trazendo alma, você era apaixonado. Irmão, eu estou trazendo uma palavra, não é de puxão de orelha, é de santificação para a igreja. Porque
querido, chega, eu fico arrepiado. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, muitos apostatariam da sua fé. E a gente tem visto isso. Cada dia que passa, mais e mais pessoas não têm mais tido o temor de Deus. E o pecado já se tornou para muitos uma coisa normal. E a gente vê um monte de gente e de pais, o pecado do filho dos outros é grave, do meu filho não é nada. Mas irmão, o que adianta você fazer isso e amanhã o teu filho está no inferno? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração no Senhor. Volta às primeiras práticas. Volta ao primeiro amor. Volta. Larga o mundo. Porque a Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E a Bíblia diz que Deus é santo. E a gente tem que ser santo. Hoje é normal a gente andar nos corredores da igreja, ou ver irmão conversando, dizendo: não, mas eu vou pagar na mesma moeda, porque ele fez isso comigo. E Jesus, o que fez com você? Como você que diz que é filho de Deus, vai pecar na mesma moeda do outro? Não está certo. A palavra de Deus diz: ainda que o homem seja infiel, Deus continua fiel, porque Ele não pode se virar contra a sua essência. Hoje, minha irmã, meu irmão, talvez a tua preocupação: o meu marido está fazendo isso. Eu peguei o meu marido mandando mensagem assim, eu peguei meu filho, é por isso que eu não vou mais nem para a igreja, eu peguei minha mulher. Querido, você tem que ver o que você precisa mudar hoje. Você. E aí vem a palavra: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você quer restaurar teu casamento? Você quer restaurar teu lar? Você quer que teu filho saia das drogas? Você quer voltar para a casa do Pai? Agrada-te do Senhor. Decide. Não importa o que o homem fizer, não importa o que o cônjuge fizer, não importa o que filho, Deus vai continuar sendo meu Deus. Eu vou continuar sendo servo de Deus, serva de Deus. Deus para mim continua sendo inegociável. E a presença de Deus estará na tua casa, na tua família, na tua vida, e você reinará em glória com o Senhor. Agrada-te do Senhor. Sacode aí quem está do teu lado. Ei, agrada-te do Senhor. Fala aí. Agrada-te do Senhor. Fala, olha para ele, olha para tua esposa, para o teu marido, olha para o teu filho, para o teu irmão. Agrada-te do Senhor. Fique de pé nesse momento. Pode aplaudir Jesus. Antes de nós virmos aqui na frente, quem quiser aceitar Jesus, se reconciliar, dizimar e ofertar, eu quero que você ouça essa palavra. Salmo 37:1. Para você que às vezes fica: mas o fulano está fazendo isso, olha, está abençoado. O ciclano. Olha o conselho de Deus para você: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Confia no Senhor, aleluia, recalabaxê.
faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Tudo que hoje pagamos e sofremos, tudo que eu paguei de errado na minha vida, todas as coisas que eu sofri, foi todas as vezes que eu desobedeci meu pai, minhas autoridades. Foi isso. E todas as vezes que eu as honrei, as respeitei, eu fui salvo e tive vitória. Eu creio que na minha época de jovem, de adolescente, ninguém foi mais disciplinado nessa igreja do que eu. E muitas vezes, muita gente chegava comigo e dizia: poxa, que pai tu tem? Ele é teu pai, faz isso, te humilha na frente de todo mundo. Eu sempre digo, eu dou graças a Deus que eu tive um pai assim. Antes dele morrer eu falei isso para ele. Dou graças a Deus pelo pai que o Senhor foi, porque o Senhor foi assim comigo. Hoje eu vou para o céu. Porque se o meu pai não fosse quem ele foi na minha vida, talvez hoje eu era um drogado, um bandido, alguém que estava caminhando para o inferno. Jovem, isso é uma espécie de encontro que eu quero te falar. Pré-congresso. Eu não sei que motivo está te motivando aí para o congresso, ou você casal que vai, irmão. Não sei que motivo é. Uma coisa que Deus troque teu coração hoje. E você chegue com Deus e diga: Senhor, que eu escolha a tua presença. Que eu escolha a tua presença, o teu Espírito. Davi clamou a Deus e disse: Pai, tira de mim o reino, mata o meu filho, destrói a minha casa, mas não retire de mim a tua presença, o teu Espírito. Não importa o que Deus queira fazer comigo. Um dia eu decidi pedir isso para Deus: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Não retira de mim o teu Espírito. Nenhum de nós que estamos aqui, olha aí para quem está do seu lado e diz: ei, você não é queijinho. Fala aí. Você não é queijinho. Fala, você não é fácil. Mas o Senhor nos ama. O
O Senhor nos ama. E você hoje, enquanto quem ama o Senhor, quem ama a obra de Deus, olha essa chuva que vai cair, porque é bênção do Senhor, porque é uma palavra de restauração, santificação. Enquanto você vai vir trazer o teu dízimo e oferta, você que quer a presença de Deus, vai vir aqui à frente. Eu quero orar por você.